Você pode derrotar verdadeiros gigantes. Diga aos seus problemas qual é o tamanho da sua fé. Muitas vezes nós achamos que os nossos problemas são grandes demais e que a gente é pequeno, que a gente é incapaz de resolver ou de dar conta daquilo tudo que está acontecendo. Pois saiba que nos momentos em que a gente está em mais dificuldades, é o momento que mais Deus está agindo. Pois se a gente não pode, se a gente não consegue, Ele pode tudo. Por isso, não importa o que você está passando ou enfrentando, Deus é capaz de te ajudar a derrotar verdadeiros gigantes. Continue nesse vídeo, pois a resposta que você está procurando, você pode encontrar hoje. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quantas vezes a gente acha que não vai conseguir, que o problema é grande demais, que o problema parece monstruoso, gigante, que a gente não sabe o que vai fazer e que a gente não encontra saída. Pois saiba que a gente precisa dizer para os nossos problemas que a nossa fé é muito maior, que o nosso Deus é muito maior e que a gente pode enfrentar e derrotar verdadeiros gigantes. Muitos de vocês já ouviram falar na Bíblia sobre a história de Davi e de Golias, que está em Samuel 17. Como é que funciona essa história? O que aconteceu? E por que a gente tem tanta admiração pela coragem de Davi nesse episódio? Golias era um gigante da turma dos filisteus. Ele tinha 2,90 metros e ele travou uma batalha contra os israelitas. O Golias era tão grande, tão forte e poderoso, que ele, além de ser grande, além de ele ter experiência em guerras, ele tinha todo o aparato, ele estava todo preparado para derrotar os judeus. Só a couraça que ele usava pesava 60 quilos, era uma couraça de bronze para proteger ele, pesava 60 quilos. Então imagine, vindo aquele gigante com seu exército todo aparentado, vindo contra os israelitas. Eles estavam com muito medo. E Golias se aproximou e desafiou eles. Falou: escolham um homem para lutar comigo. Se esse homem me matar, nós seremos os seus escravos. Todavia, se ele não conseguir isso, vocês serão meus escravos. Então, dentro esses soldados que estavam na frente de batalha, estavam os irmãos mais velhos, 3 irmãos mais velhos de Davi. E Davi era o irmão caçula, que ele apacentava as ovelhas, ele não estava na linha de batalha. O trabalho dele era estar levando suprimentos para os irmãos que estavam na frente de batalha, e ele ficava alternando o seu trabalho entre cuidar das ovelhas e dar os suprimentos para os seus irmãos. E quando o Golias desafiou eles, os soldados ficaram muito amedrontados. E quando Davi chegou para levar os suprimentos, estava aquele momento, aquela conversa, aquele burburinho todo, aquela preocupação que o Golias fez aquele enfrentamento. Ele queria um homem para lutar contra ele fez aquele desafio e Davi, que era curioso, ele quis saber o que estava acontecendo. Ele começou a conversar com os soldados e ele perguntou: o que vai ganhar quem derrotar esse gigante? Aí os soldados estavam contando para ele: quem derrotar o gigante, o rei vai dar muitas riquezas e vai dar sua filha em casamento e ainda vai isentar ele e toda a sua família dos impostos. Então Davi ficou interessado na proposta, por isso ele ficou curioso, ficou ali conversando com os soldados para saber o que é que estava acontecendo. O irmão mais velho de Davi ficou irritado ao ver ele ali conversando com os soldados e falou: por que você veio aqui? Com quem você deixou as ovelhas? Sei que você é presunçoso e seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha, ou seja, ele quis deixar bem claro: você só veio para ver, você não vai
se meter nesse assunto. Esse assunto é para os mais velhos. Mas Davi era corajoso. Aí Davi falou assim, que ninguém deveria ficar abatido por causa desse filisteu. E ele falou para o rei Saul que ele, aquele fraquinho mesmo, o Davi, iria lutar contra o filisteu. Ele falou com tanta convicção, com tanta coragem, que o rei ficou impressionado e falou, tá bom, né? Porque Davi falou assim, ó, quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Ou seja, Davi era munido de muita fé, de muita coragem, porque muitas vezes Deus já havia livrado ele de vários perigos. Então ele tinha desenvolvido uma fé muito grande em Deus e ele assumiu a responsabilidade de ele sozinho lutar contra o gigante. É claro que ninguém acreditava nele, mas ele falou com tanta convicção que o rei Saul deixou ele ir lutar contra Golias. E Saul falou, mas você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde menino, e você não tem experiência. Davi não tinha experiência com guerra. Aí Davi falou assim, ó, seu servo apacenta as ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso que leva uma das ovelhas do rebanho, eu corro atrás deles, vou lá, dou golpes e livro a ovelha da boca do leão ou da boca do urso. Então, ele mostrou que ele tinha coragem, ele estava determinado a realmente fazer isso, porque ele tinha fé que se Deus o livrou tantas vezes, Deus iria estar com ele nessa batalha e que ele iria vencer. Ele teve coragem. Assim, o rei Saul acabou deixando ele enfrentar. Aí ele pegou o seu aparato de guerra, sua couraça, o capacete e colocou no Davi. Mas Davi tentou andar, aquilo ficou muito pesado, muito desconfortável, porque era grande e ele não estava acostumado. Ele falou, não quero nada disso. Pegou e tirou tudo aquilo e deixou ali com o rei Saul e saiu com as armas que ele tinha. Ele tinha o quê? Um cajado. Ele foi próximo do riacho, pegou 5 pedras, pegou a sua tiradeira e foi lá com toda a coragem, se aproximou do Golias, daquele gigante. Aí o Golias olhou para Davi com desprezo, né? Pensou, um rapazinho ruivo, até de boa aparência, mas fraquinho, fez pouco caso. Falou, imagina, né? Que ousado vai querer me derrotar um menino desse, que não tem capacidade. Então ele fez pouco caso do Davi. E ele ainda disse para o Davi, por acaso eu sou um cão para que você venha atrás de mim com pedaços de pau? Porque Davi estava com o cajado, com a tiradeira e com as pedras. Aí Davi disse ao Golias, você vem contra mim de espada, lança e dardo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou, e o Senhor entregará hoje mesmo você em minhas mãos, e eu matarei, cortarei a sua cabeça. Ou seja, Davi estava tão convicto que o Golias pensou, nossa, esse rapazinho deve estar maluco, né? Imagina, ele não pode me vencer. E ele nem deu bola para Davi. Só que daí Davi pegou com a sua tiradeira e lançou uma pedra e acertou bem no meio da testa de Golias. Golias caiu no chão e assim ele foi derrotado. O que a gente pode aprender com essa história? Aos olhos dos homens, era praticamente impossível Davi vencer aquele gigante Golias. Mas Davi estava com tanta coragem, com tanta fé, se revestiu de tanta fé em Deus e colocou na cabeça que ele ia vencer ia derrotar aquele gigante. E ele conseguiu derrotar. E quantas vezes nós temos problemas e a gente acha que os problemas são maiores e que a gente não vai dar conta? Pois saiba que a gente não dá conta, mas Deus dá conta. Por isso a gente precisa cada dia mais aumentar a nossa intimidade com Deus, aumentar a nossa fé, porque com Deus a gente é capaz de enfrentar e vencer e derrotar verdadeiros gigantes. Por isso a gente precisa dizer para todo problema,
para todo gigante, que a nossa fé em Deus é muito maior. E como que a gente faz para aumentar essa fé em Deus? Como que a gente faz para cada dia ter mais fé? A gente precisa aumentar a nossa intimidade, a nossa confiança e o nosso momento com Deus, reservando sempre um espaço na nossa agenda, na nossa rotina, para estar com Deus, para louvar, para orar e para pedir para Ele, para que aumente a cada dia mais a nossa fé, pois nós somos capazes, com Deus, de vencer verdadeiros gigantes. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.